A paz do Senhor, eu sou o pastor Wilson do Ministério Visão do Reino. Estamos aqui juntamente com o pastor Alvacir para debater a respeito da palavra, transmitir aquilo que compreendemos da palavra. Mas também peço a você que visite nosso canal no YouTube, veja os vídeos que contém lá, há vários vídeos para instruir você a respeito da palavra. Muito bem, pastor Alvacir, o que temos para hoje? Nós temos uma passagem lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 2, 1, 2 e 3, pastor Wilson, que ele tem como subtítulo dizendo assim: o verbo se fez carne. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito interessante, hein? O que é esse verbo, pastor Wilson? O que é um verbo, pastor? Um verbo é uma ação, uma atitude. Então, podemos trocar por verbo, por ação ou atitude. Vamos estar verificando que a ação de Deus sempre esteve com Deus, e essa ação é Deus. Então ele está se referindo a isso, mostrando quem de fato é Cristo. Então essa ação podemos dizer que é uma palavra? Sim. Essa palavra, ela colocada em prática, nós vamos trazer vida para ela vai se encarnar em nós e produzir essa ação? Sim, no princípio, como Deus promete a Adão, que ele traria esse verbo, encarnasse. Por isso que há várias passagens, três passagens que diz que hoje eu te gerei, o Nazareno, aquele personagem foi criado, mas a ação sempre esteve com Deus, a palavra sempre esteve com Deus, aquela imagem de Cristo foi gerada. Agora, o verbo, que é a palavra de Deus, e Cristo é a palavra, sempre esteve com Deus, e tanto é que tudo o que foi feito foi criado por ele. Haja, e se fez, tudo foi feito a intermédio desse verbo, dessa ação, dessa atitude. E como é que nós vamos produzir esse procedimento da palavra se encarnar em nós e nos trazer vida? Como é que se processa esse ponto? Primeiro, eu tenho que conhecer o que é a palavra, o que é o verbo de Deus. Se eu não entender o que é o verbo de Deus, como é que eu vou poder colocar em ação na minha vida? Então, o verbo de Deus é a palavra, as regras, as normas, as leis de Deus. Quando eu começo a trazer essas leis para o meu conhecimento, primeiramente, e depois para o entendimento, essa palavra vai estar se encarnando em mim, quer dizer, ela vai estar me regendo, ela vai estar me governando, porque eu vou aí, nas minhas ações, eu vou estar refletindo o quê? Uma imagem. Que imagem? A imagem do Senhor, porque como que se reflete uma imagem numa pessoa? Quando é pelas ações. E a gente conhece uma pessoa que vivencia a palavra, de que forma? Pelas atitudes, pelas ações. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 16, diz que o próprio Jesus é a palavra, é a lei escrita no entendimento. Sim, ele disse que naquele tempo viria a condição, isso seria a condição de nós trazermos novamente a palavra no nosso entendimento, gravar na nossa mente, lá fala em gravar no coração, está falando na nossa mente, como era em Adão. Adão, ele nasceu com o verbo, com a lei no entendimento. Lei no entendimento. E ao pecar, ele foi perdendo. Mas vendo Cristo, veio, trouxe essa luz, quer dizer, trouxe esse entendimento de volta para que o ser humano possa reaver de novo aquilo que tinha perdido. No caso seria a reconciliação, quando Sim. fala lá em Coríntios, Isso. na carta que Paulo escreveu ao povo de Coríntios, ele relata da reconciliação, que ele quer dizer o quê? Ele reconstrói o homem, trazendo a lei dentro do entendimento, fazendo se tornar um novo homem. É nesse sentido, que o que é reconciliar? Trazer ao concílio de novo a forma
como era antes. A proximidade, vamos dizer assim, ou o exercício novamente da palavra dentro do ser humano. Essa condição é que Cristo veio trazer. Por isso que ele diz que ele veio reaver o que se havia perdido. Né? E o que se havia perdido? Essa condição da palavra estar no entendimento da pessoa. Então, quer dizer, quando a palavra vem para o entendimento, ele estabelece o seu governo, o seu reino. Aí, se podemos dizer que o reino de Deus está em nós. Isso. Por isso que em Lucas 9:27, ele falou para os discípulos, alguns de vós não vão conhecer a morte antes de receber o reino de Deus. Aí eles ficaram pensando, será que é o arrebatamento? Não, porque aí aqueles iam ter, quando a obra dele completasse, iam ter condições de trazer esse reino. O que seria esse reino? Seria essa palavra estar gravada de novo na mente do ser humano. E essa palavra estaria governando o ser humano. Então o reino dele é as regras dele instalada na nossa mente. Aí então, quando as leis vêm para o entendimento, como diz lá em Hebreus 10:16, isso, a gente estabelece o seu governo, o seu reino dentro de nós, e Deus, ele acaba habitando em nós. Por isso que ele diz que nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Por isso que é Emanuel. Sim, Deus conosco. Dentro dessa linguagem. É bem isso mesmo, pastor, porque o que uma pessoa hoje representa Deus? Como é que ela vive Deus, vamos colocar assim? É nas ações, mas nas ações que ela faz, quando já é de espontânea vontade, já é algo automático. Isso significa que ele trouxe esse verbo, e esse verbo se fez lei na mente da pessoa, e ela age naturalmente por essa ação. Então podemos também ter como criando uma analogia, pastor Wilson, do Velho Testamento e o Novo Testamento, porque quando Jesus veio, ele diz assim, agora é chegado a vós o reino de Deus. Mas por que no Velho Testamento não tinha chegado esse reino ainda? É que no Antigo Testamento, o Senhor deu algo provisório. A Bíblia fala várias vezes em provisório. Ele deu a condição do que viria, uma sombra, uma tipologia do que viria. As pessoas usavam sangue de animais para cobrir o pecado, porque esse sangue de animais não tinha condições de limpar o governo que estava na mente das pessoas, a qual nós temos vídeos, mostrando sobre iniquidade, que são os governos que atuam sobre a mente do ser humano. E Cristo vem e faz a obra, dá essa condição para limpar esses governos e estabelecer o governo de Deus. Então podemos ver que todo o Velho Testamento fala que a lei não está no entendimento. Sim. Por isso que é a lei na pedra, a palavra fora do homem. E quando vem Jesus, ele nos dá condições da palavra entrar dentro de nós e se encarnar e trazer vida. Isso. É dentro disso? Que maravilha, hein? Isso é uma beleza, porque, por isso, qual é a prova disso? Porque tudo a gente tem que ter prova. Por uma coisa ser verídica, tem que ter o testemunho. Qual o testemunho disso? Que ele diz que, no Antiga Aliança, na Primeira Aliança, o homem era considerado adúltero quando ele praticava o ato. Na reconciliação com Cristo, ele diz, só no pensamento desequilibrado, no olhar com malícia para uma mulher, já é pecado. Por que diferenciou isso? Porque agora tem condições de eu limpar o meu pensamento. Cristo deu essa condição. Antes eles não tinham. E Deus é justo. Ele não faz nada daquilo fora do que ele estabeleceu. Então agora, a lei estando no meu entendimento, quer dizer, o verbo estando agindo em mim, o verbo de Deus, a palavra de Deus estando agindo em mim, eu tenho condições de limpar a minha mente, eliminar esses governos que o inimigo estabeleceu, que nós explicamos no vídeo das iniquidades. Então, podemos também estar gerando aqui, pastor Wilson, uma outra analogia, que ele diz que Jesus e Deus é um só. Ele diz, eu e o Pai, nós somos um. Sim.
O que ele está se referindo a isso, pastor, a você? As tuas ações e você é uma pessoa só. Pois as tuas ações é que te mostram quem tu és. Então, quando ele está dizendo eu e o Pai somos um, ele está dizendo eu sou as ações do Pai. Por isso que ele dizia, quem vê a mim vê o Pai. Se eu ver as tuas ações, eu estou te vendo. Então quer dizer que se nós agir dentro do padrão dele, da vontade dele, nós tornamos um com ele. Sim. Temos igual. Com certeza. Aí, então podemos também inserir nesse texto nosso bíblico aqui, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Com certeza. Quer dizer que se essa lei que está escrita em nosso entendimento, ela não vier no nosso entendimento, jamais temos condições de chegar à vontade perfeita de Deus. Por isso que ele é essa palavra. Sim, porque o que é um filho, vamos deixar bem claro, o que é um filho no mundo espiritual? É uma atitude. Então, para mim ser filho de Deus, Deus Pai, princípio, eu tenho que ter a mesma atitude dele. Se eu exercer as atitudes dele, eu estou sendo filho. Então, quer dizer, eu vou estar refletindo a imagem de Deus. Então, podemos dizer que Deus não é Deus somente dos evangélicos, é daquele que cumpre com a palavra dele. Sim. Cumpriu com a palavra dele, está dentro do projeto, do plano dele, Com certeza. e ele executa a sua obra. Não é por nome que nós dermos a denominação X ou Y, não. Deus olha para aqueles que executam as leis dele. Esse que executa por prazer, com entendimento, esse é considerado filho. Se não for dessa forma, não é filho. Não importa o lugar onde que o camarada esteja, desde que exercite. Porque o que importa para Deus é que eu fale ou que eu haja. Que eu haja, que eu tenha atitudes condizentes com o quê? Com o padrão dele. E quem é o padrão dele? É o verbo, que é a palavra, que é Cristo. Esse é o padrão a nós exercermos. Ok. Amém?